Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio desse seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub do Cindy Lojas, e mais uma vez estou aqui recebendo um convidado super especial para trazer um tema relevante para você que nos acompanha aí semanalmente com esses conteúdos. O tema de hoje, olha, vou te dizer, ele está presente na vida de todo mundo. E talvez mais presente do que a gente sequer pense. É por isso que a gente vai conversar hoje sobre como a nossa percepção da realidade, sobre como a nossa percepção do real versus virtual e até a nossa própria identidade sofre modificações a partir da nossa interação com a mídia. E para falar disso, a gente está com alguém aqui super especialista no tema, que eu já vou contar para você, mas primeiro roda a vinheta. E feita essa chamada que a gente precisa fazer para prender a sua atenção, para você saber o que é o conteúdo do hoje, eu vou agora dar uma relaxada, porque o papo hoje vai render muita conversa. Quem tá aqui comigo hoje é ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Viana, né? Um pesquisador e professor de pós-graduação do Unicenac. Marcelo, brigadão por estar aqui hoje, por prazer aceitar esse convite. A gente tá super feliz em te receber, especialmente porque a gente já teve aí algumas interações de filosofada de corredor e a gente descobriu que esse é um tema em comum. Para poder te apresentar, eu vou te pedir para... Te apresenta, por favor, mas conta também um pouquinho desse teu passado, quais pesquisas tu tá envolvido pra galera entender mais ou menos por onde anda esse teu pensamento. Tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês aqui. Eu sou Marcelo Viana, como a Lê já me apresentou. Eu sou professor atualmente no Senac, até professor responsável pela interligação de 4 MBAs da instituição, a partir de um projeto interdisciplinar voltado à inovação. Então, atualmente, a minha área de pesquisa, a minha área de trabalho, e até a pesquisa acadêmica é relacionada a processos de projetação para inovação. Mas a minha formação pregressa, que está muito relacionada ao tema que a gente vai debater hoje, vou me focar nela, é relacionada a essa questão dos processos de mídia e o quanto isso interfere na nossa concepção de indivíduo e de construção de mundo. Uma das minhas primeiras atividades dentro da faculdade de comunicação, há 1.500 anos atrás, não vou revelar a minha idade, foi num projeto de pesquisa chamado Hipersemioses, a construção de significados pela relação entre as conexões hipermediáticas. Essa foi a ideia de título do episódio de hoje, mas a gente achou um pouco comprido. Ela é um pouco difícil. Basicamente, o que eu quero dizer para vocês, quando a gente fala sobre processos midiáticos, que é um tema difícil, mas a gente já fala sobre mídia, concepção de mídia, enfim, é que, na verdade, é um campo de estudo sério, dentro da área da comunicação, e na Unicinos a gente tem professores que são sumidades nacionais, como o Fausto Neto, que tratam sobre, basicamente, como que os processos sociais, ou seja, a forma como os indivíduos se reconhecem enquanto indivíduos e enquanto sociedade, enquanto indivíduos com outras pessoas, é pautado por um paradigma midiático. O que isso significa? A nossa construção de políticas, saberes e fazeres humanas, eu, Marcelo, não se dissocia mais da representação imagética que a gente constrói da gente mesmo. Mais resumido, para a gente entender bem, quando a gente olha para a foto que a gente faz da gente mesmo, a gente costuma achar que aquilo é uma representação que não é real nossa, mas aquilo é um eu real que existe no virtual. Uhum. Essa conversa pode soar em algum grau para vocês como termos que a gente ouviu muito há 2 anos atrás e agora eles entraram um pouco embaixo, que é o metaverso, que é a representação virtual por avatares, onde a gente, na verdade, deixa de a gente se desmaterializa e começa a existir no mundo virtual, como no jogo Roblox, como no jogo League of Legends. São jogos muito famosos que as pessoas jogam e, assim, também faz parte dos estudos, dessa área de estudos, do campo de estudo de processos midiáticos, a interação entre o meu eu real, material, versus o eu que eu crio digital para rodar nesses aplicativos. E mais do que isso, tem um tema que é muito interessante que a gente não coloca num campo prático do pensamento da gente, mas quando a gente está jogando um jogo como o Roblox, onde a gente criou uma figura nossa, a gente perde a conexão com o corpo material e se torna apenas o ser virtual que está no jogo. Tem uma expressão que esses dias tu usou quando tava usando a nossa salinha aqui, que a gente brinca que é a nossa salinha da loucura ali, né? É uma salinha boa de trabalho, mas ela só tem o espaço do computador, maravilhosa, né? Aí tu ouve falou, nada. O corpo não está... Como é que é? O corpo não está presente, exatamente. Existe uma
E esse processo, né, que é exatamente isso que a Leite tá falando, que foi o comentário que eu fiz no corredor. Aliás, a gente sempre filosofa nos corredores, né? É muito bom vir filosofar no Conecta, né? Chegou a hora de filosofar para todos, não só nós dois. Mas isso significa que quando a gente está na mediação, e aí voltamos ao processo de mediatização, e a mediação, mediar, é fazer sentir, é conexão entre entidades diferentes, mas quando a gente está numa mediação tecnologia humano e tecnologias avançadas de ponta, a gente tende a, em certos níveis, esquecer do corpo físico e da materialidade. E a gente vive só na digitalidade. Uhum. Então, esse exemplo que a Lê contou é exatamente, tem uma salinha que é uma salinha isolada para barulhos. E ela é muito pequena. Se conscientemente tu entra naquela sala e pensa, estou numa salinha, eu, Marcelo, meu corpo físico está numa salinha que é desse tamanho, eu começo a ter crise de ansiedade. Se eu abro o computador, automaticamente meu corpo desconecta e eu estou vivendo aquilo que eu estou fazendo no computador e eu esqueço que eu fisicamente existe. É o Marcelo que está ali numa reunião, é o Marcelo que está ali mandando uma mensagem, trabalhando, que é o que eu faço na salinha, né? E isso é real. E aí começa a questão, o que é real? Eu acho que é a pergunta. Então é uma pergunta que, como toda boa pergunta, que tem um fundo filosófico, é a realidade. O que é real? O real nada mais é que um construto que a gente faz, ou seja, uma imagem que a gente gera a partir da nossa percepção individual, subjetiva e coletiva e intersubjetiva. Perfeito. Então, o que isso significa? A realidade não é unicamente a concretude e a materialidade das coisas que existem e que eu toco. O pensamento é uma realidade e ele é imaterial. Uhum. Assim como os avatares, eles são imateriais, mas eles são uma realidade como representação e mimeses. Daí tem um termo que a gente cria cópias nossas e que nos representam em momentos distintos. Exatamente. E eu acho que tem uma grande polêmica ainda que se fala, porque muito se fala, né? Então aqui a gente consegue dar forma a esse pensamento do que é. O que é real e o que não é real. Tudo é real. Né? O irreal, na verdade, também é um construto, mas assim, a realidade ela existe tanto na materialidade quanto na digitalidade. Exato. Por isso também, daí acho que o contexto do conceito adequado da realidade aumentada, né? Não é uma realidade falsa ou uma irrealidade que a gente fala, né? A gente está falando justamente de que tanto é que a gente se adapta a utilizar esses ambientes como também uma forma de interação, uma forma de manifestação de lazer, de, às vezes, até a sensação de estar numa... claro que não fisicamente, né? Mas a sensação do esporte também é transmitida, né? Pela euforia que gera, pela competitividade, enfim. E aquilo também faz parte da tua realidade. Perfeito. São sentidos que tu simplesmente ativa. Perfeito. Quando tu olha para a realidade aumentada também, que é um termo do campo de estudo da tecnologia, né? Da tecnologia avançada, que está relacionado também a questões do campo de estudo midiático, de comunicação, enfim. Há estudos que cruzam com a área da bioquímica e da medicina, que monitoram batimentos cardíacos e processos respiratórios quando a gente está, por exemplo, jogando um jogo da realidade aumentada. E eles simulam, mimetizam. Daí vem a mimesis de novo, reproduzem coisas que são a pessoa correndo, a pessoa fazendo exercício Imagina. físico. Porque assim, o corpo quimicamente responde da mesma forma, seja ela numa concretude material do que estar aqui correndo, ou do estar jogando um jogo que eu estou imaginando que eu estou correndo. Então isso é uma coisa que... Então essa questão de real e não real... É real, é um outro tipo, é uma outra qualidade de realidade. E eu acho que assim, até quando a gente, né, faz essas... Quando a gente tenta simplificar a questão, a gente gosta de usar o ou, né? O que é o real? É o virtual? É o offline, o online? Assim, já faz muito tempo, eu acho que até o conceito que tu trouxe de mediatização, né? Que ele vem muito dessa realidade muito acadêmica, assim, mas ele justamente sintetiza essa ideia, né? De que hoje... não existe nenhum processo social, tecnológico, de qualquer natureza que não seja atravessado por uma lógica de mídia. Né? E vamos lá, acho que é legal também retornar alguns passos, né, de o que são mídias, afinal de contas, né? Porque a mídia também se transforma muito ao longo do tempo e hoje a gente, de fato, né, nunca viveu uma era com tanto estímulo midiático. Né? A gente pode considerar que, claro, os meios de comunicação, como a gente conhece, são
mídias um pouco mais óbvias, né? A gente até fala mídia digital, a gente fala essas coisas, mas muitas outras coisas podem ser mídias, né? Sim, nem tudo que é eletrônico é mídia, nem tudo que é mídia é necessariamente eletrônico. Mas a gente tem um processo em que, mesmo alguém que diga, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu odeio usar celular, eu não olho TV, eu não acesso a internet, se é que existe essa pessoa hoje, né? Deve existir alguns, mas essa pessoa também sofre impactos de uma sociedade que tem uma lógica de como as mídias operam, né? Sim. Eu acho que esse voltar um pouquinho é importante e eu gosto muito. Eu acho que é bem didático quando a gente fala a gente fala sobre o paradigma midiático. O paradigma é essa forma de construto social, de forma de construção do mundo com normas, leis, tecnologias, né? Tudo. Então, o paradigma midiático, a gente vive no paradigma midiático já há bastante tempo, principalmente em campos de estudo. Então, eles remontam até a década de 50, 60, quando também começou o paradigma do marketing, né? Mas, basicamente, o que significa quando a gente fala de mediatização e de processo de mediatização? O ser humano, invariavelmente, ele se forma e se dá sentido e se constrói a partir da mediação de tecnologias. Sejam elas de comunicação ou não. Então, assim, aí o que eu remonto? Até tem autores importantes, até só para citar, se alguém quiser ler Wilhelm Flusser, que é fantástico, que ele, assim como McLuhan, que é da sociologia da comunicação, mas são autores que eles falam, e o Wilhelm Flusser em específico, ele fala muito sobre, dentro da área do design, é uma referência, né? Porque a gente entende que tecnologia é tudo que é feito pelo humano para ele interagir com o mundo. Então, tecne, né? A palavra é uma palavra grega, que significa feito por. Então, quando a gente fala de tecnologia, geralmente a gente parela com tecnologia digital, tecnologia de ponto, que é de mais moderno. Mas a tecnologia essa garrafa é uma tecnologia, assim qualquer como essa ferramenta, caneta. Um garfo é uma tecnologia. Exatamente, é uma tecnologia. O ser humano não vive sem a mediação tecnológica. Isso é claro, para todos aqui. Mesmo a pessoa que diz que mora no meio do mato, quando ele... Pode ser, né? A pessoa quer viver uma vida ermitona, legal, tranquilo. Mas ele ainda, se ele fizer uma cabana com folha de bananeira, ele está usando tecnologia. Isso é importante a gente pautar. Quando a gente fala de tecnologias midiáticas, a gente fala de ferramentas comunicacionais que mediam a forma como o ser humano se insere e constrói sua imagem, sua autoimagem social. Quem é ele na fila do pão, quem é ele nessa sociedade. E como a sociedade se constrói. Então, assim, a mídia, o processo midiático constrói a sociedade enquanto a sociedade constrói o processo midiático, enquanto ferramenta, fazendo uso dela para criar contatos, conexões, formas de representação. Aí, tipo, é uma lista gigantesca de coisas que a gente pode falar. Mas, basicamente, Lê, o que é mais fundamental é que, hoje em dia, quando a gente já vive também na se fala a era da digitalidade, então se a gente fala de grandes pautas de transformação social, né? Então a gente vive na era da digitalidade onde há uma profusão de ferramentas. E aí a gente tem que entender o que são. Quando a gente fala de mídias e a gente fala de TV, sim, a mídia é uma TV, mas a mídia é um conceito de construto, de funcionamento e de operação dessa relação entre humanos, outros humanos, tecnologia e uma ferramenta de comunicação. Perfeito. A ferramenta de comunicação é rádio, TV, Instagram, Twitter. E aí é uma profusão que troca o tempo todo. Então, desde o início, a gente tem ferramentas midiáticas, né? Então, quando a gente diz mídia social, na verdade, a mídia... Primeiro também é aquela coisa, daí a gente começa aquelas chatices acadêmicas, né? Mídia social. Porra, toda mídia é social, né, gente? Sim. Porque ela serve a relação entre... humanos, né? Se for pensar bem, tudo de alguma maneira serve a relação social, né? Mas assim, também, né, não vamos aqui fazer um manifesto, né? Mas assim, fica aqui já pinceladinho. Eu gosto de polêmica. Vamos deixar essa no ar pra ver se alguém vem brigar com a gente depois no Instagram, que é o que a gente mais ia gostar, de gerar um debatezinho. Mas assim, agora acho que tocando nesse ponto da questão do social, tem uma coisa muito importante que também não desassocia nenhuma parte desse estudo, que é justamente o contato com o outro, né? Ou seja, tu vive intermediação com essa mídia, com a tecnologia, com o que for,
Mas também não é tu e a ferramenta, tu e a tecnologia, tu e a mídia. É tu e outros interagindo com essa mídia ou interagindo por ela, né? E daí que a gente vem um pouco nesses papos que a gente estava tendo muito sobre aquela questão de, bom, a vida em sociedade predispõe todas essas lógicas de quero pertencer, né? Para pertencer tem algumas coisas que tu faz para estar em conformidade ao grupo, outras coisas que tu deixa de fazer porque tu se identifica. Então a gente vem falando muito dessa construção de identidade, que eu acho que com essa proliferação de meios de expressão, as pessoas também acham mais formas de se identificar consigo, mais formas de construir o que é essa identidade. Mas é fato que ela é construída também pela interação com o outro, né? Ou a escolha de com quem tu interage, né? E daí a gente vinha falando sobre isso, né? O quanto dessas coisas elas nos dão também quase como se fosse um repertório, né? De, bom, dá pra ser desse jeito, dá pra fazer aquilo, tem gente que faz assim, tem gente que faz assado, mas elas também dão uma comparação que ela nem sempre é muito saudável. Sim, né? E daí a gente entra naquele assunto que a gente vinha conversando sobre, assim, o quanto também a própria interação direta com a mídia e ver os outros interagindo com ela nos causa aquela ansiedade, que é o clássico caso da pessoa que pega uma foto com filtro de Instagram e vai fazer uma cirurgia plástica e diz, eu quero ficar assim. Isso é um fato. Isso é um fato real, assim, Até, na verdade, quando a gente falou do podcast, a gente começou tratando desse tema, né? Porque existe já uma doença classificada como uma doença, né? Que é relacionada à dismorfia causada pelos filtros do Instagram. Também nada muito de novo, porque as pessoas já têm, por exemplo, quando as revistas da década de 50, de moda, criaram um estereótipo das pessoas muito magras, elas causaram um dismorfismo também num outro grau. Mas era um grau menos atrelado à minha própria figura. Então era uma projeção midiática da minha figura. Eu olhava modelo Twig nos anos 60, né, pulando uma década, olhava modelo Twig nos anos 60 e eu queria ter o corpo da Twig, mas eu não me via como Twig. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, da tecnologia, da digitalidade da tecnologia, porque tudo é tecnologia, com esse advento e a gente poder usar filtros, por exemplo, existe uma doença que é uma ansiedade social causada no indivíduo pela perfeição, que é uma perfeição editada por filtros. E isso se chama dismorfia corporal. A dismorfia é muito no sentido de mudar a forma, né? Dismorfia significa morphos é forma e dis, né, esse prefixo significa alterar, mudar, modificar. E aí tem um caso muito famoso até, né? Depois a gente pode colocar o link para as pessoas verem. Que é, na verdade, pessoas que recorrem a cirurgias plásticas usando uma referência de uma foto delas próprias alterada no Instagram. E elas querem aquilo transposto de uma representação real dela, porque, voltamos de novo, aquilo é real. O ela avatar, o ela alterado, é um real construído, sócio-construído, mas é um real. E aí ela quer que aquele real sócio-construído se torne um real materializado físico dela, com aquele tipo de marcas de bochecha, de olho. Então isso é uma coisa que... Aí a gente começa a entrar numa discussão que eu acho que é importante, né? Que quando a gente olha, por exemplo, da mediatização como um todo, isso, na verdade, é uma ansiedade que se causa, uma ansiedade social, né? Uma ansiedade de pertencimento, que nada mais não é diferente do que a gente já viveu em outros momentos. Então a gente sempre tem que olhar o passado para entender o presente, para projetar o futuro, pensar como é que pode ser o futuro. Então isso é uma dor que a gente já tem, que é uma dor humana, social, dessa necessidade de pertencimento, de representação, de fazer parte do todo, mas que se intensificou muito. E a análise de alguns pesquisadores estudiosos dessa intensificação, porque antes era projetada, eu imaginava ser daquele jeito olhando o outro. E agora eu consigo me colocar ali. Hoje em dia eu faço IA. Ver como eu vou ser. Eu faço AI, né? IA. Eu faço um IA e eu consigo me fazer vestido de sei lá, um cavaleiro medieval andando a cavalo e tá ali, né? Então isso, na verdade, o problema tá, porque isso, na verdade, torna muito evidente e muito real. Como é que eu vou dizer? É como se fosse uma representação muito real minha e aquilo começa a causar um transtorno
E isso começa a causar um tipo de ansiedade, que é uma ansiedade muito específica da gente não... Começar a ter problemas de aceitar o que a gente é, aceitar as nossas diferenças na materialidade, na fisicalidade. Tu até deu o exemplo dos jogos antes, né? Tem tanta gente que prefere ter a interação social somente na representação do avatar. Exato. Também por conta disso, né? Eu prefiro o meu personagem lá interagindo com personagens de outro do que eu no mundo físico, Exatamente. né? E tátil poder ter isso, assim. E acho que uma coisa que é legal de lembrar, assim, esse tipo de conversa, ele não existe pra se chegar num cenário de, nossa, então as mídias são ruins, né? Eu acho que tudo isso, pra começar, é um movimento completamente imparável, né? Não é como se fosse chegar a uma conclusão de, nossa, isso é horrível, então freia aí, vamos voltar. Não se volta, né? Não tem volta, né? Então é a questão de a gente estar atento aos momentos em que a gente está, de fato, e entendendo no que isso está nos impactando, né? E se perguntar, esse sentimento que eu tenho de quando eu olho pra fulana no Instagram e quero ser que nem ela, será que ela é assim? Será que faz bem pra mim? Será que eu posso me relacionar com essa mídia de uma forma um pouco mais saudável, né? Porque tem essa questão também de que são mídias programadas, né? Principalmente quando a gente tá falando de internet, né? Que tem um algoritmo por trás, que conhece teus gostos, que sabe como é que vai te impactar, que sabe como aquilo pode gerar um gatilho de venda, de ansiedade, de medo, que no fim das contas pode gerar consumo, né? E assim, sabendo que essa é a intenção, a gente também precisa estar um pouco mais atento, porque são pessoas muito, muito espertas e muito experientes que sabem ativar esses gatilhos, né? Então, assim, não é que a gente precisa propor, vamos fazer um detox digital e todo mundo larga o Instagram, porque é uma mídia maravilhosa pra gente se comunicar, interagir, se expressar e se construir, mas a gente também ter sempre esse olhar crítico, né? Eu acho que esse é o ponto, né, Letícia? Eu acho que exatamente, inclusive eu tinha anotado aqui, a gente não tinha falado antes, então eu anotei 3 pontos, que era consumismo, ansiedade e desumanização. Legal. São os 3 pontos exatamente que tu sintetizou agora. E é exatamente assim, e eu acho que a crítica não significa parar ou tentar parar o que é imparável. Mesmo debate que a gente... E daí falando em mídias, voltando ao tema da mediatização, quando surgiu a TV, o jornal ia acabar. Quando surgiu o rádio, a TV, o rádio ia acabar. Quando surgiu o rádio, o jornal ia acabar. Primeiro que um não acaba com o outro, são plataformas diferentes, ferramentas midiáticas diferentes, que têm plataformas e públicos distintos. E um não para o outro, então não tem como parar isso que a gente... Então, essa questão do uso da... E é positivo, então, até o tom, quando a gente fala, por exemplo, do eu digital, que é muito real e eu consigo olhar para mim, tem um negativo, mas tem um positivo também da minha representação. Exatamente. Eu começo a criar uma representação que ela também pode ser vista de uma forma saudável, de como eu poderia ser e como eu posso me transformar enquanto materialidade, enquanto fisicalidade. O problema é quando a gente não tem a criticidade, não tem essa capacidade crítica de mas acho que eu não vou fazer isso, né? Então a gente vê agora, né, um grande movimento também pautado pela mídia, mas daí uma mídia mais tradicional, que é o advento da harmonização facial. E ele também é um fenômeno num paradigma midiático. A gente constrói figuras representativas socialmente, que são os avalizadores sociais. Esse também é um termo que é do McLuhan, que existe há pelo menos 50 anos em campo, 60 anos em campo de estudo, que a gente, na verdade, cria essas idealizações sociais e a gente, para se incluir, quer fazer isso. Então, a gente, por exemplo, olha a questão de alteração de bochecha, alteração de lábios, alteração de sobrancelha, e a gente, na verdade, está massificando e criando em série pessoas que têm os mesmos rostos. Iguais, né? Tentar padronizar, né? Tentar padronizar. Por quê? Mas daí vem de novo uma questão daí que é sociológica e antropológica do humano, que é essa necessidade de pertencer a um grupo. Só que quando a gente não tem essa capacidade crítica, e aí a gente entra também num ponto que é bem importante, né? E claro, como professor pode parecer puxar assado para mim, a brasa para o meu assado, mas é uma questão de base de educação, da gente entender que a gente tem que ter um olhar crítico sobre tudo que é exposto. Inclusive isso que a gente está falando para vocês têm que ter um olhar crítico sobre o que a gente está falando. Podem nos criticar também, né? Essa é a ideia, estaremos comentando, inclusive, todas as críticas. Porque a gente tem que ter um olhar crítico sobre as ações que a gente faz, porque se em algum momento... E aí, assim, daí falando de novo dessa questão da harmonização facial, que que nem a dismorfia, é uma questão que também tem sido tratada como uma possível patologia, né? Uma doença psicológica. Até que ponto aquilo, na verdade, faz bem para a pessoa ou não faz bem para a pessoa? Sim, se após fazer o procedimento ela está sentindo melhor ou não.
Se ela tá se sentindo melhor, aí tem o outro lado. Se ela tá se sentindo melhor, então finalmente esse é o rosto que eu sempre imaginei. Vou pegar um exemplo muito atual, espero que todos tenham visto. Donatella Versace se reconstruiu na última semana. Olha, agora a gente virou um programa de fofoca, yes! Adoro! Donatella Versace, vocês conhecem. Donatella Versace. Donatella Versace é um ícone do universo da moda, que é à frente da casa Versace. E ela tinha uma figura muito característica e com muitas alterações. E ela apareceu a semana passada. Semana não, anteontem, 2, 3 dias atrás. Ela apareceu reharmonizada. Então ela fez um outro caminho. Ela estava totalmente desarmonizada e ela reharmonizou. Então ela agora tem uma sobrancelha, ela tem um cabelo diferente, ela tem uma bochecha. Então, assim, isso é um lado positivo. Talvez com o tempo ela foi entendendo que aquilo que ela tinha construído ao longo de anos de intervenções cirúrgicas não parecia mais. Perdeu. E aí quem olhar, e daí uma provocação, olhem fotos da Donatella Versace na década de 60. Ela voltou a ter o rosto que ela tinha quando ela estava na década de 60. Que legal. Como se ela tivesse envelhecido da década de 60, sem esse gap dessa troca de rosto que ela viveu dos 90 pra cá. É como se ela tivesse voltado ao envelhecimento que ela... E olha a loucura, como se ela tivesse envelhecido dos 60 pra cá e chegou nesse rosto. Então todo esse gap ela arrumou. Bah, olha que cirurgião, né? Bah, pelo amor de Deus. Pelo amor. Deve ser uma cirurgiã, na real. Mas eu acho que tudo isso, e aí é muito legal, porque daí parece que a gente tá falando de várias coisas, abrindo várias janelas, mas a gente segue na mesma pauta, porque a gente tá falando justamente sobre a construção do real a partir dos processos midiáticos, ou seja, o quanto que a mídia, enquanto uma área de conhecimento, uma área de estudo, ela interfere diretamente no comportamento humano do indivíduo, e subjetivo, e no social, no intersubjetivo. Total. E tem uma coisa que eu acho que também, muitas vezes quando a gente entra nessa discussão, a gente esquece, principalmente quando tenta chegar no polo, tá, mas é bom ou é ruim? Né? Porque todo mundo parece que sempre quer chegar na resposta. E tipo, cara, não é nem bom nem ruim, também nunca vai ser um ou outro. Mas às vezes a gente esquece do fator de acessibilidade que essas ferramentas nos trazem também. Claro. Né? O quanto as pessoas conseguem interagir por conta de ter uma possibilidade mediada, né? Ou, enfim, comunidade de pessoas com deficiência, que muitas vezes... Imagina a comunidade surda poder fazer videochamada, interagir com mais pessoas surdas, porque às vezes está em outros ambientes e não tem essa representatividade, né? Eu tive um caso que eu acho que é bem legal, assim, que para mim foi a questão mais fascinante nessa temática, que foi o caso de pessoas autistas, que eu observei quando estava fazendo minha pesquisa bem relacionada a essa área, assim, que eram pessoas que manifestavam nas redes que, por conta da síndrome, assim, tem muita dificuldade de interação social. E nas redes sociais isso não acontecia, então elas tinham a possibilidade de criar vínculos, ter mais laços, por conta dessa extrema facilidade de socialização, que no mundo físico às vezes é muito difícil, porque tem mais barulho, tem mais estímulo, né? Então essas pessoas relatavam isso. E eu pensava, cara, que coisa maravilhosa, tu vai dizer que isso não é real? É óbvio que isso é real. Isso é absurdamente real e é uma possibilidade que se abre que antes não existia, né? Então, assim, é fenomenal o que a gente pode fazer com isso, e é fenomenal o que isso faz com a gente também, né? O quanto para uma pessoa que antes talvez tinha uma interação social reduzida, poder ter mais interação social, o quanto isso muda o indivíduo que ela mesma é, né? E não é fisicamente, mas muda completamente esse ser, né? Exatamente. Aí entra um ponto, até quando tu fala sobre essa questão da inclusão, né? Quando a gente fala da digitalidade também, que é um conceito do hipermoderno que a gente vive, né? O que isso significa, tá? O ser humano, ele, a partir dessa pluralidade de ferramentas e de formas de contato, e de canais de contato, e mediações de ferramentas midiáticas nas relações humano-máquina, humano-tecnologia, o quanto isso permite a gente, na verdade, se encontrar. Então, o que está se falando? A gente fala, às vezes, de uma padronização, mas a gente também tem o outro lado dessa padronização, que é uma reação um pouco mais até grutual, mais primitiva de fazer parte, eu preciso ser igual ao outro, mas também da identificação de pequenos grupos e comunidades. Se fala muito o termo tribos, apesar da antropologia não gostar de usar o termo tribo, né? Mas grupos, agrupamentos sociais, pequenas clusters humanos que conseguem se conectar e se encontrar. Exatamente. E que antes eles não conseguiam se encontrar. E isso tem sido um fenômeno, até falando em pesquisa, né? A minha pesquisa de doutorado foi relacionada ao ativismo e o design ativista, né? Então, assim, o ativismo, na verdade, a gente vê exemplos todos os dias. Então, assim, grandes
grandes referências nacionais que estão ajudando a desenvolver pautas dentro do Senado a partir do levantamento de bandeiras pelas mídias sociais. Exatamente. Temos grandes fenômenos no Brasil. A gente tem o Sleep Giants, que é um grande fenômeno. E tem figuras representativas mais indivíduo, o Tio Virso, que fala de história, Arte Vilar, que publica na Piauí, e que são pessoas que se atrelam junto a políticos ou junto a iniciativas de pessoas, de grupos que levantam a voz pelas ferramentas, pela mediação das ferramentas tecnológicas onde a gente se encontra, e conseguem, por exemplo, entrar com uma discussão em pauta no Senado, que era uma discussão que estava saindo, estava caindo, não estava nem aparecendo. Isso é fenomenal. Tu poder achar mais públicos, né, que apoiem essas vozes, porque se tu fosse numa praça pública, tu vai pegar o microfone, talvez vai passar pela amostra ali, né? Isso. Vão passar 200 pessoas, vai ter talvez 50 que gostem-se muito do que tu tá falando, e dessas 10 vão te apoiar e 2 vão doar dinheiro pra tua campanha, né? Mas tu tem a possibilidade pela internet de encontrar mais essas pessoas. Teve um caso recente, assim, que pra mim foi desses casos que é o movimento na internet movimentando uma coisa muito grande, assim, que foi aquele caso dos irmãos, que agora tá no Netflix, que é aqueles... os Menendez. Isso, que é o final de todo o documentário, né, que no caso eles, enfim, né, teve um crime ali que envolveu, não quero dar spoiler também, né, mas acompanha todo o julgamento e é um julgamento que, feito há 30 anos atrás, né, tinha, assim, uma interpretação daquelas informações que hoje a gente realmente entende aquilo de uma forma muito diferente, né? Quando toca num tema sensível, como é o caso que é tratado, hoje a gente tem um tratamento da justiça muito diferente, né? E ao ser mediatizado esse caso, né, muitas pessoas entenderam a história e começaram a dizer, não, peraí, mas isso não é justo, esses caras estão presos há 30 anos e eu acho que nem deveriam ter sido presos, né, considerando tudo. E começou um movimento tão grande que o caso foi reaberto, né, por pressão popular. Então, assim, não é como se as pessoas tivessem um poder de ser júri, mas olha o movimento coletivo que se faz ao simplesmente transformar em história, né? Um caso como esse, assim. Então, acho que tem umas coisas muito lindas que acontecem também. Óbvio, como tem coisas muito horríveis, né? Mas daí agora eu só queria voltar, assim, um pouquinho para esse tema da identidade, que eu acho que também é uma coisa que a gente se identifica muito, assim, né? Como pessoa física. A gente diz, tá, mas afinal, quem eu sou? Né? Eu sou o que eu realmente sou na minha natureza, né? Na minha essência selvagem, ou aquilo que me apresentaram, né? Aquilo que eu tive acesso, aquilo que eu vivi pelo meu contexto, pelo meu ambiente. E daí, quando a gente fala essa questão do virtual, assim, queria ouvir a tua opinião, assim. Na tua opinião, a nossa identidade, por exemplo, que nem eu mantenho a minha conta, digamos, no Instagram, né? Eu não sou uma influencer nem nada, tem gente que super alimenta isso de uma forma maior, mas isso que eu tenho no Instagram é uma extensão da minha personalidade, é uma personalidade, é um personagem meu, é uma identidade virtual, porque nem sempre aquela pessoa ali representa a pessoa que eu sou. Né? O que é aquilo ali? Eu vou... primeiro, tá? Eu acho que é importante também a gente pautar algumas coisas. Quem eu sou, né? Que daí, de novo, é uma pergunta filosófica, né? Mas não vamos ir para filosofia. Mas quem eu sou? Se a gente olha para essa relação, e é isso a gente fala dentro de uma outra área de estudos, que a gente chama de estudos sociotécnicos, né? Ou o estudo da relação humano-tecnologia, sentido amplo, de novo, como eu falei, a tecnologia é o tacho do cigano, tecnologia é a caneta e tecnologia é o celular. Mas que o ser humano, na verdade, o ser humano, ele se identifica e ele se constrói enquanto identidade a partir das coisas com as quais ele se cerca. Outros humanos ou artefatos tecnológicos. A garrafa. Então, quando eu uso essa garrafa da Stanley, eu estou fazendo um tipo de afirmação de indivíduo. Quando eu uso a minha garrafa do Senac, eu aproveito e faço propaganda do Senac. Que, por sinal, está com inscrições abertas. Está com inscrições abertas para os MBAs maravilhosos. Então, isso é a minha identidade. Eu construo minha identidade como uma pessoa que é um professor do Senac que acredita muito no curso a partir da mediação da tecnologia. Então, quem eu sou é aquilo com o qual eu me é o que eu uso ao meu redor para construir minha identidade. Então, assim, a minha identidade... E outra coisa, a minha identidade pode ser várias identidades. Então, assim, existe uma piada, até um tanto quanto jocosa, quando a gente olha de mídias digitais, que é eu no Instagram, eu no LinkedIn, eu no X, no Twitter, né? No X, eu no... Né? TikTok. Cara, nós somos todos esses. Porque quando eu estou
usando uma ferramenta midiática para me comunicar num canal relacionado a estabelecimento de relações profissionais, eu sou o Marcelo profissional. E eu tenho um comentário, eu tenho uma rede de comentários, eu me relaciono com pessoas que são de trato profissional. Quando eu estou no Instagram, aí, na verdade, eu sou meio doidão no Instagram. Eu posto qualquer coisa, não tenho muito filtro, né? Eu, na verdade, já me disseram que eu uso o Instagram como as pessoas usam o X, né? Que o X. E eu não tenho problema nenhum. E aqueles... Eu acho que o ponto é quem sou eu? Eu sou aqueles todos. Né? Nós somos. Exato. Nós somos. A gente não é uma coisa só na vida. E aí eu acho que por isso que é a questão filosófica, né? Tipo, quem sou eu? A gente é o que a gente constrói, na minha visão. E aí, de novo, perspectiva de entendimento do mundo, né? Que como eu olho para o mundo, como eu entendo o mundo. Eu sou aquilo que eu represento ser. Hoje, amanhã, depois de amanhã, troca. Né? A gente é plural. Total. A gente nunca é uma... Graças a Deus, a gente não é uma coisa só, né? Graças a Deus, a gente não é... E isso é uma coisa que é muito legal, de novo, pela digitalização, pelas possibilidades, pelas formas de contato distintos que a gente tem, mediados pelas ferramentas de mídia, ferramentas tecnológicas. A gente entendeu que isso é uma coisa que para mim eu acho que está fazendo sentido. As pessoas entenderam que elas podem ser várias coisas diferentes. Então a gente fala o quanto se impacta, por exemplo, no mercado de trabalho. Total. E aí falando... eu acho que é legal esses exemplos também, assim. Meu pai é uma pessoa que construiu carreira na aviação e trabalhou e se aposentou na aviação. Por quê? Porque a gente vivia num modelo social mais formal no sentido de desenvolvimento profissional. E uma expectativa muito linear também, Uma expectativa linear, de forma de vida, de condição de vida. Eu já sou professor, pesquisador acadêmico, pesquisador de mercado. E talvez mais muitas coisas tu ainda vai ser. Muitas coisas que eu ainda vou ser, que eu não sei o quanto, né? Quanto as coisas vão... E tá tudo bem. Exato. E eu acho que, na verdade, assim, daí o pulo do gato pra mim, pra responder a tua pergunta da identidade, né? Quem eu sou, eu acho que a clareza vem quando a gente entende que eu sou o que eu tiver que ser, conforme eu tiver que ser, no momento que eu tiver que ser aquilo. E o que eu decidi ser também, né? E o que eu escolhi. E como que eu me represento pelas coisas. A moda, por exemplo, falo muito da moda porque eu trabalhei muito tempo com moda, dei muito tempo aula também nas especializações em moda no Senac. E a moda, na verdade, é uma expressão máxima da relação artefato humano. Exatamente. Da relação... Uma expressão no corpo, né? No corpo. Então, assim como a tatuagem, por exemplo. Assim como a tatuagem, exatamente. Então, assim, ela é um meio... E voltamos ao tema. Mediação está o tempo todo no assunto, por mais que às vezes pareça que a gente esteja fugindo. Ela é um meio de eu dizer quem eu sou hoje. Exato. Se o Marcelo tem que vir fazer um podcast junto com a Letícia para conversar, o Marcelo... E aí, de novo, usando eu como exemplo, o Marcelo também trabalha muito com pesquisa. O Marcelo, trabalhando muito com pesquisa de campo, ele criou uma imagem de si mesmo onde ele, em termos de roupa, se apaga. Porque ele não é atenção. Quando ele está fazendo entrevista em profundidade, quando ele está fazendo grupo focal, ele não tem que aparecer. Então, o Marcelo criou uma identidade de que ele tem que sumir. Então, o Marcelo é uma pessoa que comentaram, né? Só usa preto, cinza. Porque essa é a minha representação, esse sou eu, porque pela minha profissão, pelo meu desempenho profissional, eu preciso me sumir. Então, daí eu venho na entrevista, é importante a vocês, e eu pensei isso racionalmente, porque daí isso que vem da questão de pensar racionalmente, eu pensei, as pessoas têm que prestar atenção no que eu tô falando. Então, eu não vou estar usando artifícios, não vou estar usando, né? Então, e, de novo, isso é a forma como eu me comunico e me mostro para vocês. Então, eu estou me mediando tecnologicamente com a roupa para passar uma mensagem de que o importante é o que eu estou falando e não como eu estou vestido. Boa. Mas eu poderia adotar outro recurso. Sim, exatamente. Tem a ver com os teus objetivos. Tem a ver com os teus objetivos. Então, tudo são escolhas inconscientes ou conscientes. Exatamente. E daí a gente, né, fala muito sobre, assim, a ideia aqui de ter uma conversa, justamente ter uma conversa, né? Não necessariamente a gente tem que responder algo, até porque aqui a gente tá mais levantando perguntas, né? Mas, assim, eu fico pensando, para quem nos acompanhou até agora, disse, nossa, incrível o que vocês estão fazendo e estão falando, ou, meu Deus, vocês só falaram bobagem, vou lá xingar vocês em algum
alguma rede social que eu espero que a gente encontre pra poder interagir. Adoro né? debate. Ou vão vir com perguntas, enfim. Mas o que eu acho que é uma coisa legal de também te ouvir muito agora, assim, é sobre essas coisas que a gente tá vendo um movimento coletivo. Assim como a gente vê de harmonização facial, né, a dismorfia, a gente vê um aumento muito grande de ansiedades e doenças de saúde mental, que são, com certeza, aceleradas, não apenas, mas também pelas mídias, né? Sim. O que tu, assim, poderia recomendar? O que tu poderia comentar sobre isso, assim, que pode contribuir, né? Visto tudo que a gente já trouxe de análise, assim. Tá. Eu acho que uma coisa que a gente já falou aqui, e eu acho que é importante destacar nesse momento, é essa capacidade crítica e analítica, e também de consciência do que está acontecendo. Claro que isso, de novo, vai com uma base formativa e uma capacidade a gente é formado para ter a capacidade crítica. E a gente sabe que, às vezes, num país desigual, como o Brasil, a gente não tem esse trabalho de formação de base crítica. A gente tem de formação técnica, que é uma coisa polêmica, mas eu não vou entrar no assunto, mas assim, porque o técnico, às vezes, é colocado como um ferramental instrumental, mas o pensamento técnico, ele é estratégico. Exatamente. E ele demanda uma inteligência, Exatamente. mas às vezes se coloca a técnica enquanto um ferramental, onde se tira essa capacidade crítica e se forma pessoas para serem ferramentas operativas para um mercado de trabalho. Então a gente tem esse problema de base e isso tira essa capacidade de crítica e de reflexão e de conscientização de processos inconscientes. Eu acho que, primeira coisa, então a gente precisaria retomar, ou a gente precisaria trabalhar, e assim, daí como exercício prático, e é uma coisa que é muito, acho que todo mundo passa por isso, é assim, tudo que tu faz, e isso é real oficial, eu faço muito isso também, porque a gente tem, mesmo que eu tenha um nível de consciência, e tem essa criticidade, a gente às vezes cai nas pegadinhas da vida, muito pelo processo midiático. Então, assim, sempre que eu começar a pensar coisas automáticas, eu preciso parar, respirar, e eu faço exercício de distanciamento. Dou 3 passos para trás, como se eu fosse uma pessoa olhando eu. Já que a gente está falando dessa desmaterialização, é eu olhando eu. Vira um espírito e te olha de longe. Olha de longe. Tipo, isso faz sentido? Me pergunto, é isso mesmo? Tá, só um pouquinho. Tu realmente tá pensando em... Vou dar um exemplo idiota que eu não faria, mas assim... Tu realmente tá pensando em pintar a barba? Porque tu tá parecendo um bode? Nunca pensei isso, mas vamos tentar pensar assim. Tipo assim, eu vi várias fotos, tô lá no Instagram e é o que acontece. Aquela edição de uma vida, né, que tem... É editado. Isso é uma coisa que a gente não tocou aqui no assunto. Mas claro que essas representações que a gente cria nessas plataformas digitais são editadas, são representações e elas... Como toda boa edição, elas fazem o que é interessante para o funcionamento daquela plataforma. Exato. Então, é a agência do não humano sobre o humano. Então, a plataforma diz qual é a regra do jogo para ti. E tu joga a regra do jogo e edita a vida ali. Então, veja a importância do não humano, que é o digital, é uma tecnologia, dizendo quanto a gente joga aquele jogo. Até pelos espaços de o que tu vai postar, o como se posta, como se comunica, ele te dá como se expressa ali. Existe a própria ferramenta midiática que tem os padrões, mas mais do que isso, ela criou um corpus de comportamento que aí ela diz pra ti como tu te comporta. Então eu edito a minha vida e jogo ali. E aí, às vezes, naquela jogo da vida editada dentro daquela ferramenta midiática ali, eu olho, o Marcelo vê um monte e aí, inconscientemente ele vê, tipo, eu acho que eu tô ficando velho porque minha barba tá parecendo uma barba de bode. E aí eu vou pintar minha barba. Daí eu preciso, nesse momento, de novo exercício do distanciamento. Respirar. Tu realmente... Isso faz sentido? Eu acho que é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que ser mais filosófico nesse sentido. Isso faz sentido pra mim? Realmente vai me fazer bem pintar a barba? Tu pensava isso antes, né? Tu pensava isso antes de olhar um monte de fotos? Ou foi porque eu vi essas fotos? Eu acho que isso é um exercício prático, assim, porque, né, a gente não vai falar de base de educação, de formação crítica, porque, né, a gente tá agora vivendo o que a gente é, né? Estamos aqui. Mas eu acho que um bom exercício é sempre o distanciamento. Tipo, é isso mesmo que eu quero? Será que faz sentido? E aí, se a resposta for sim, faz sentido, eu vou me sentir mais feliz. Marcelo, pinta o cavanhaque de preto. Diverte, exato. E vai pra rua, faceiro. Isso, é isso. E se a pessoa disser que ridículo teu cavanhaque pintado de preto, vai dizer, azar é o teu, porque eu tô feliz com o meu cavanhaque pintado de preto. Exato, é isso. Eu acho que Acho que esse é um ponto também importante aqui, né? A gente ficou provocando a galera pra interagir com a gente, mas não é porque a gente critica essas atitudes. A questão é por que tu decidiu, né? Tu decidiu porque tu queria ou tu decidiu porque tu entendeu que tu precisa disso pra pertencer? É óbvio. Né? E se tu precisa disso pra pertencer e pertencer é a coisa mais importante, então
Cara, que bom, seja muito feliz, Isso. mas entenda o processo. Né? Isso, falou, exatamente, maravilhoso. É isso, entende, olha criticamente para ver se isso faz sentido. Pensa, reflete. Eu acho que a gente tem que pensar mais, a gente tem que refletir mais, a gente tem que entender, tem que tornar o que é inconsciente mais consciente, uma decisão consciente, concreta. E aí entra assim, que nem a história falando não da desmorfia mesmo. Aí você começa a se preocupar, porque, claro, é uma cirurgia, envolve riscos, né? Assim como a harmonização facial. Mas, assim, realmente, eu preciso desse lábio para ser feliz? Eu posso investir esse valor nesse lábio para ser feliz sem me endividar? Isso vai mudar a minha vida, vai fazer eu me sentir uma pessoa melhor? Porque eu tô entendendo que eu quero ser igual a todo mundo. Eu realmente quero ter a cara da doutora Deolane. Eu quero. Então então faz. Isso, é isso. Mas consciente. Seja feliz, exato. E seja feliz fazendo. Seja feliz. Acho que no fim das contas tudo é sobre tu conseguir chegar a ser feliz. Exato. Né? Então, assim, seja o que for, chegue lá, mas é mais provável que tu vai chegar pensando, né, e tomando decisões conscientes. Acho que no fim das contas é sobre isso. Independente do que decidir, que seja consciente, se de preferência for bom pra mais pessoas e não só pra ti, legal, né? E eu acho que a gente tá aqui, eu tô segurando aqui, né, tentando pensar, poxa, isso no fim tem que virar um episódio de mais ou menos uns 50 minutos, mas esse assunto aqui, meu Deus, pode render o infinito, assim. Mas eu acho que eu vou nos encaminhando pro final aqui, mas antes disso eu queria te dar o espaço aí, caso tenha alguma coisa que tu acha que é muito importante. Não pode terminar esse episódio em que a gente tá falando de realidade, ou realidades, né? E nossa própria construção, porque isso tem a ver com a interação que a gente tem com o outro, tem a ver o uso que a gente faz das mídias. O que a gente não pode sair daqui sem falar? O que a gente não pode sair daqui sem falar? E daí construído dentro dessa conversa, tá? É esse processo de consciência, sabe? De autorreflexão, de análise, de entender se faz sentido pra mim. E não só o papel trazer a criticidade para as coisas que a gente faz na vida. Exato. No sentido amplo, não só pelas questões da mediação tecnológica, o quanto que ela impacta, o quanto que essas representações que eu construo, seja elas me distanciando cada vez mais da materialidade num jogo virtual, seja ela olhando os Instagram e usando filtro para testar, sobrancelha, olho, boca. Eu acho que o que a gente precisa é entender o quanto aquilo é importante e o quanto aquilo de fato, enquanto indivíduo, para mim, vai ajudar a me representar e a me identificar, construir a minha identidade. E, de novo, as tecnologias, sentido amplo, elas estão aí e elas existem e elas têm agência, elas também influenciam na construção dessa identidade, porque o que o artefato, seja ele digital, seja não digital, a gente é aquilo que... Tem um autor também, já que eu sou acadêmico, eu não consigo escapar disso. O nome dele é Daniel Miller, ele tem um livro que se chama Trecos, Troços e Coisas. E que ele fala justamente sobre isso, ele é um antropólogo, e ele fala justamente sobre isso, assim, olhando comunidades e países específicos, o quanto são diferentes as formas de representação. Então, se a gente olha na África, existe uma tribo que a representação fez um dismorfismo antes dos filtros do Instagram, antes do que a gente falou da mulher que fez uma cirurgia a partir do filtro, que é o pescoço alongado. Tá errado? Não tá. É a forma que aquela construção social e aquela formação daquele coletivo se dá numa identidade individual e coletiva, usando recursos dos artefatos. E tá tudo bem. Então, eu acho que a gente... Claro que existem questões, e elas estão muito relacionadas à falta de análise crítica, reflexão, que daí leva, assim, a uma ansiedade, ao consumo desenfreado. Por exemplo, que nem eu estava dando exemplo do distanciamento, eu quero ter a boca igual a todo mundo. Uma das perguntas que a gente tem que fazer é, vale a pena eu me endividar para ter essa boca? Por quê? Porque isso é um problema que gera uma ansiedade, gera uma crise social e econômica na pessoa. A pessoa deixa de fazer coisas que são prioridades financeiras, endividamento. Brasil é um dos países com maior número de endividamento. E tem o outro lado, é o terceiro país no número de cirurgias plásticas no mundo. Então, se a gente cruza dados, como todo bom pesquisador gosta de fazer, tá aí, entendeu? A gente é o terceiro maior país em número de cirurgias plásticas e a gente é um país que tem 70% a 80% da população endividada. Cruza esses dados. Então, talvez a gente tenha que ser crítico, entendendo se realmente a boca carnuda é uma coisa que eu preciso mesmo e que eu posso fazer, né? Porque isso gera problemas que daí são problemas sociais, são problemas coletivos. Um país endividado, é um país que tem menos crédito de mercado, é um país que tem menos investimento. Então, é tudo muito... A gente tem que entender, tem que ter essa reflexão crítica do indivíduo e também entender
papel do todo. O que isso representa no todo. Perfeito. Eu tava aqui te ouvindo e fiquei pensando assim, uma coisa que eu não gostaria de terminar essa conversa sem falar é que essa provocação, assim, de toma consciência, pensa, analisa criticamente a situação, não precisa ser uma tarefa totalmente individual. A gente também pode contar com mídias e ferramentas para isso, como uma boa conversa, né? Um tempo de qualidade que a gente fica aqui conversar com pessoas que pensam contigo, pessoas que tu gosta, ou pessoas que têm ideias completamente opostas. Acho que isso é em tempos de velocidade, tu tirar 1 hora e meia para ter uma conversa bem longa. Isso é legal. É uma grande resistência, praticamente. Né? E daí eu quero te agradecer por passar esse tempo de qualidade aqui, construindo pensamento comigo. Eu achei incrível, é verdade, isso da gente parar e debater e falar sobre as coisas. Mesmo que seja digitalmente, também tá valendo, né? Também tá valendo, exatamente. E daí eu queria te agradecer muito por esse período em que a gente pôde conversar aqui. E te agradecer mesmo. A gente formalizou as conversas de corredor hoje, mas a gente vai continuar, porque eu já tenho mais um monte de coisa pra emendar depois disso. Aqui tu falou que tu tem até às 6 da tarde, eu quero aproveitar esse teu tempo. Te agradecer mais uma vez por aceitar o convite, por compartilhar tanto conhecimento, tanta referência. Acho que pra quem ficou aí, deve ter gente anotando um monte de referência legal pra pesquisar depois. E, obviamente, né, a gente passou aqui as nossas redes, a gente tá à disposição pra conversar, porque isso tudo precisa ser dialogado, né? E quem tá de casa nos acompanhando, quem tá no carro, quem tá lavando a louça, mais uma vez, obrigada aí por acompanhar esse episódio. Quem tá aqui no YouTube, quem tá no Instagram, no Spotify, aproveita e já segue, já compartilha, já comenta aqui com a gente, te inscreve no sininho, faz tudo isso que precisa fazer para continuar ligado em todos os episódios do Pode Conectar, que acontecem todas as quartas-feiras. A gente espera vocês e fique você sabendo também que pode gravar seu conteúdo aqui no estúdio do Connector Hub, que fica na Andradas, em Porto Alegre. Faz contato com a gente, que a gente vai agendar uma conversa bem legal para falar sobre isso. Um abraço e até mais.